Olá, bom dia! Está no ar o Jornal da Saúde deste sábado, 15 de novembro, aqui na Masper TV. Obrigado pela sua audiência. Vamos aos destaques do Saúde RS. Hoje, mergulhamos no futuro da saúde, começando pelo sucesso da Health Meet Brasil Sindiospa 2025, que reuniu mais de 20 mil pessoas para debater a inovação e os negócios do setor. Além disso, exploramos a surpreendente relação entre a estética e a saúde mental, ao discutir botox e depressão. E ainda as novas diretrizes de primeiros socorros em caso de engasgo e os avanços nos procedimentos minimamente invasivos para a saúde das mamas. Começa agora o seu guia completo de saúde. Hoje vamos começar o programa falando sobre saúde e negócios. Fique com a gente. Roda a vinheta. O Health Meet Brasil Sindiospa 2025 encerrou a edição deste ano com recorde de público e muitas novidades para o setor da saúde. Mais de 20 mil pessoas passaram pelo Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre, em busca de inovação, conhecimento e novas oportunidades de negócios. O evento se consolida como a maior feira de saúde do sul do país e já tem edição confirmada para 2026. E para falar sobre os resultados, os destaques e o que vem por aí em 2026, nós recebemos Gilmar Dalla Rosa, CEO da Health Meet, e Alessandra Davis, gerente executiva do Sindiospa, Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre. Bom dia, sejam bem-vindos novamente ao Saúde RS. Prazer recebê-los. Obrigada, Paulo. Prazer estar aqui. Gilmar, quais foram os principais resultados e aprendizados que a edição 2025 da Health Meet Brasil Sindiospa trouxe para o setor de saúde? Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Alessandra. Muito obrigado por compartilhar esse espaço. Bom, Paulo, desde a nossa primeira edição, a gente sempre tenta construir um projeto coletivo, onde a gente possa envolver todos os atores do complexo da saúde, né, do cluster da saúde do Rio Grande do Sul. E o aprendizado desse ano foi de que a gente está no lugar certo, na data certa, o mecanismo, ou seja, o propósito do nosso negócio, ele está bem alinhado com o desejo tanto de expositores quanto de congressistas, assim como de visitantes, né, dos hospitais. A gente teve uma adesão muito grande da imprensa esse ano e ajuda muito isso, né? A própria Masper TV esteve lá durante os 3 dias e outras emissoras. Isso tudo mostra de que a gente está fazendo um trabalho de muitas mãos e um trabalho construtivo. Como você avalia a participação de expositores e visitantes neste ano? Altamente positiva, Paulo, altamente positiva. Sabe que a gente muitas vezes mede a feira pelos números, né? Circularam 20 mil pessoas, tiveram 260 marcas expositoras ou mais, enfim. Mas eu gosto de avaliar sobre outro aspecto, né? O aspecto da moral, da energia que estava dentro dos 3 dias do pavilhão. Então, assim, pessoas felizes, novas conexões, novos negócios e o aprendizado contínuo, tanto nosso como promotores, assim como os expositores e visitantes. Muitos expositores que não têm oportunidade de levar a sua marca a feiras, que a maioria delas está no centro do país, têm a oportunidade de estar aqui. E é um aprendizado para eles, né, em tudo, porque a primeira ou a segunda vez que você está num evento é algo muito diferente. Então, há um aprendizado contínuo de todos nós e assim a gente vai caminhando e construindo um projeto cada vez melhor. Gilmar,
O que o público pode esperar de diferente na edição de 2026, agora na Fiergs? Algumas coisas eu não posso contar ainda, não posso contar, mas a gente está indo para um novo espaço. Nós, por mais maravilhoso que seja o prédio 40 da PUC, ele ficou pequeno, ele ficou muito pequeno para nós. A gente teve uma circulação muito grande, a gente ocupamos, como a Alessandra falou, 8 salas. E quando você tem uma sala um pouco longe do pavilhão, você acaba dispersando um pouco o público. Então, isso também é uma reclamação, né? Eu disse que não tinha reclamação, mas tem. Essa foi uma reclamação do nosso expositor. A pessoa foi no congresso e não entrou na feira. Já a Fiergs nos proporciona, porque os espaços dos congressos serão todos dentro da feira. Então, isso vai facilitar. O congressista vai sair do seu evento e vai estar no corredor da feira. Isso ajuda. E novidades, a gente pretende ter palestrantes internacionais, mais do que nós tivemos nos últimos anos, e também expositores internacionais. Nós estamos indo agora, dia 15 de novembro, para a Feira Médica em Düsseldorf, na Alemanha, que é a segunda maior feira do mundo, em busca de expositores internacionais. Acho que a gente já chegou num patamar que a gente pode e tem estrutura agora para poder receber e trazer tecnologias também de fora, que sempre é muito importante. A gente teve no Hospital da Manhã alguma pequena amostra do que está sendo feito lá fora e que o nosso hospital já tem acesso aqui. Alessandra, o que os participantes podem esperar de conteúdos novos e inovadores na edição de 2026? Sim, Paulo. Mesmo antes da realização dessa edição, nós já estávamos pensando o que preparar para o próximo ano. Mas, com certeza, a gente mantém os principais eventos, como o Fórum de Gestão, que é uma parceria com a Agenda Executiva em Saúde, né, e o Fórum de Inovação. São duas temáticas que são muito importantes e não podem faltar, né, no nosso evento. No eixo de assistência, a gente vai manter ali CME, controle de infecção, suprimentos, farmácia, mas, com certeza, a cada ano a gente precisa inovar e trazer conteúdos atuais, né? Eu estou sendo muito procurada aí com sugestões e o pessoal está me pedindo muito a questão do autismo, trazer um evento sobre autismo. Então, esse é um evento que, com certeza, a gente vai estar trazendo. A gente vai manter, como eu comentei, o Fórum de Medicina e Espiritualidade. Vamos também tentar renovar a parceria com o Serviço de Psiquiatria do Hospital São Lucas e realizar a segunda edição do Fórum de Inovação e Desafios da Saúde Mental no Brasil, que é um evento muito importante, foi um evento bastante procurado esse ano, então a gente quer manter essa parceria. E alguns outros temas que eu posso dar um spoiler, né? Comunicação em saúde, Paulo, vou te convidar para estar lá conosco nesse evento. Acho que o pessoal está perguntando bastante sobre esse tema, então acredito que a gente vá também trazer um fórum sobre comunicação. E também, na última semana, eu fui procurada pela ONA, Organização Nacional de Acreditação Hospitalar, que quer fazer um evento sobre acreditação. Uma temática importante que qualifica processos nos hospitais, então, com certeza, esse também é um evento que a gente pretende trazer para o próximo ano. Gilmar, como você enxerga o futuro da saúde no Rio Grande do Sul e de que maneira a feira tem ajudado a impulsionar essas transformações? Bom, eu enxergo o futuro da saúde muito promissor, porque nós precisamos. Muitas vezes a humanidade cresce na pressão, né? Então, nós somos hoje, eu não tenho certeza se é o estado mais longevo do país, ou um dos mais longevos. Então, à medida que a gente avança na idade, a medicina torna-se muito mais importante. Então, a gente vai precisar cada vez mais. Eu enxergo o crescimento dos apoiadores para feiras de negócio. Então, nós tivemos aí Unimed, Unicred, Sebrae, Governo do Estado nos apoiando, muitos expositores, né, que a gente aproveita aqui para fazer um agradecimento especial, porque
uma feira ela é muito diferente de um negócio, né? Tu compra um carro, tu escolhe o que tu vai comprar. A feira não, a feira você paga antes para depois chegar lá e ver se você recebeu aquilo que foi prometido para ti. Então, é uma relação de muita confiança que tanto o expositor quanto o patrocinador precisa ter. E eu enxergo que a gente é o segundo polo de saúde do Brasil e a gente está se consolidando como um evento muito importante de conhecimento. Isso tudo que a Alessandra trouxe e o que mais vai se construir, trazendo palestrantes internacionais, trazendo expositores internacionais, eu enxergo com muito bons olhos e que muitos hospitais do interior estão se inspirando naquilo que eles estão enxergando numa feira. Isso vai melhorar muito. Quem sabe a gente não consegue fazer com que o paciente fique mais no interior, mais próximo, porque no momento de uma doença, de uma necessidade de uma cirurgia, o paciente fica debilitado, a família fica debilitada. E quanto mais perto você está da família no momento desse, é muito importante. Então, se a gente conseguir fazer o máximo possível no interior do Rio Grande do Sul, não precisar trazer para a capital fica com mais capacidade para atender o maior público que vive aqui na região metropolitana, e a pessoa vai ser melhor atendida lá. Agora, para isso, os hospitais têm que se melhorar. E eles se melhoram como? Com investimento público ou privado e principalmente se inspirando. Então, assim, o Hospital da Manhã ou os grandes hospitais como Moinho, Mãe de Deus, enfim, trazendo sua tecnologia para dentro de uma feira e abrindo isso, proporcionando que o interior possa se inspirar, é muito importante e a feira cumpre um papel determinante nisso. Para encerrar, que conselho vocês dariam a outros líderes e organizadores de eventos que buscam alcançar o mesmo nível de sucesso que a feira conquistou? Primeiras damas. Eu acho que é importante, Paulo, ter uma equipe, né? É muito importante a força e a união de uma equipe engajada, né? Então, já quero mandar um beijo, um abraço para a nossa equipe, Sindiosp HM, que foi super importante para o sucesso do evento. Então, nós fizemos muitas reuniões, então tem que ter muito alinhamento e eu acho que é isso. Eu acho que uma equipe é grande parte do sucesso. E uma liderança, né? Uma liderança que saiba aí conduzir todo o grupo é fundamental. Falou tudo, o que eu falo agora? Eu acho, Paulo, que... Acho não, eu tenho certeza, né? Isso que a Alessandra falou, é fundamental. A equipe, as empresas são feitas de pessoas, mas o que está dando muito certo para nós é você esquecer o eu e lembrar do nós. Então, você deve ter ouvido nós falar muitas vezes que a feira é construída por muitas mãos, que muitas vezes a gente precisa abrir mão do estrelismo e compartilhar, poder cuidar do mercado. Quando se fala em saúde, muitas vezes não se quer falar de dinheiro, mas a saúde ela precisa de grana. Quem trabalha na saúde precisa receber um salário justo, quem precisa da saúde precisa pagar um preço justo, as empresas que têm lá os seus planos de saúde precisam receber o seu valor justo. Então, você precisa cuidar para que isso tudo aconteça. E aí precisa abrir mão de algumas coisas individuais e pensar no coletivo. Como, por exemplo, vou dar de novo o exemplo do Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas mostrou o que ele faz, né? E o que ele pretende fazer no futuro para quem quisesse ir lá olhar. É isso que precisa fazer. Eu acho que esse é um dos pilares do sucesso da feira, né? A gente pensar no coletivo sempre antes de pensar no individual. Gilmar e Alessandra, agradecemos por estarem conosco no quadro Saúde e Negócios. E obrigado pela parceria. Nós Obrigada, agradecemos, Paulo. Muito obrigado. Volte sempre. No próximo bloco, estreia o quadro Saúde e Estética. E também vamos falar sobre as novas diretrizes de primeiros socorros em casos de engasgo. Não saia daí, já voltamos.
Saúde RS e está de volta o seu Jornal da Saúde, todas as manhãs de sábado aqui na Masper TV. É hora de cuidar de você. Estreia agora o quadro Saúde e Estética. Roda a vinheta. Saúde e Estética. Oferecimento Alês Treinamentos e Consultorias. Alês transformando profissionais em referências. Começa agora o Saúde e Estética, um quadro com dicas e informações para você cuidar da saúde, da beleza e do bem-estar. Vamos juntos cuidar de você? Hoje o nosso quadro está imperdível. Vamos falar sobre um tema que une beleza e bem-estar, botox e depressão, quando a estética e a saúde se encontram. Para essa conversa, recebemos duas convidadas incríveis, Odelta Alente, farmacêutica, e Franciele Rosales, biomédica, ambas sócias fundadoras da Alês Treinamentos, referência em harmonização facial e estética avançada. Elas vão nos mostrar como o botox vai muito além da estética, influenciando também o bem-estar emocional. Bom dia, sejam bem-vindas à estreia do quadro Saúde e Estética. Bom dia, Paulo. Obrigada pelo convite novamente. Franciele, muitos conhecem o botox pelos efeitos estéticos, mas é verdade que ele também pode ajudar em casos de depressão? Como isso foi descoberto? Então, Paulo, sim, a gente escolheu esse tema justamente porque corrobora, né, com o assunto, né, saúde e estética, que elas andam interligadas. E sim, existem diversos estudos que trazem essa relação do uso da toxina botulínica, né, popularmente conhecida como botox, na melhora de sintomas depressivos. Isso foi descoberto de uma forma bem interessante, né, que os pacientes que já faziam uso de toxina normalmente para melhora estética começaram a observar melhoras também numa leveza e uma aparência mais leve e uma melhora emocional. Tá? Principalmente pacientes que faziam toxina na região da glabela, que a gente chama, que é o músculo do brabo, a cara do brabo aqui, e na região da testa. Tá? Então, a partir disso, esses relatos de melhora, de sensação de bem-estar, as grandes universidades e grandes centros médicos começaram a estudar e investigar essa associação. Hoje em dia isso é bem definido, os estudos são bem já estabelecidos, diversas meta-análises e artigos científicos corroborando então essa informação, que a toxina botulínica, o botox, ele tem ação sim na melhora de quadros de depressão. Odelta, como o rosto pode influenciar diretamente o nosso estado de humor? Existe a explicação científica para isso? Bom dia, Paulo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite para estarmos novamente aqui apresentando o nosso quadro. Sim, existe estudos científicos, existe dados e hipóteses científicas que comprovam a ação do botox na melhoria de quadros de depressão. A hipótese mais aceita atualmente pela literatura científica é a hipótese do feedback facial. O que quer dizer, no que se baseia isso? É que, na verdade, a expressão da nossa face influencia muito mais o nosso sentimento do que o contrário. Um exemplo bem clássico disso é aqui na ruga da glabela, que a gente chama, que é essa expressão de braba. Então, quando o paciente fica fazendo muito essa expressão de braba, traz essa rigidez da face, isso gera um estímulo para o nosso cérebro de um sentimento negativo. Tá? Quando a gente aplica a toxina nesse paciente, esse estímulo é bloqueado. Então, o paciente ele se olha no espelho e ele tem aquela sensação de leveza e de um aspecto não tão brabo. E isso melhora muito e traz uma sensação de bem-estar e como chama? De melhora, né, na sensação.
Além disso, um dado bem importante são estudos de neuroimagem. Então, o que é feito? Após o paciente receber a toxina, são feitos estudos de imagem e observam uma menor ativação em áreas do cérebro que estão ligadas com tristeza e raiva. Então, esses dados, eles suportam essa relação de aplicação de toxina e melhorias de quadros de depressão. Franciele, como é feita essa aplicação com finalidade terapêutica? É o mesmo procedimento estético ou muda algo na técnica? A técnica ela é muito similar, tá? Com a finalidade estética. O que muda é que a gente concentra mais a aplicação, doses maiores nessa região, né? No músculo da tristeza, como Darwin já descrevia assim, né? Que é esse músculo da tristeza. Então, a gente concentra uma maior quantidade de toxina para relaxar completamente esse músculo e inibir esse padrão de expressão negativa para o cérebro. Tá? A toxina ela é aplicada, então, bem similar. Ela vai ter ação ali, começa a agir entre 3 e 7 dias e o efeito máximo vai ser em 20 dias. O paciente vai usufruir, então, desse efeito, tanto estético quanto terapêutico, em torno ali de 3 a 4 meses, que é o tempo de duração da toxina. Ô Delta, e os estudos realmente comprovam resultados? Quais foram os principais achados até agora? Sim, realmente os estudos comprovam esses achados, né? Existem revisões sistemáticas internacionais em base de dados científicas com qualidade e que nesses estudos, o principal achado de um dos estudos, né, é que ao avaliarem indivíduos com depressão leve a moderado, após receber a toxina, houve uma melhoria em torno de 47% do sentimento, ou seja, naquele ranking de... Não é bem ranking, né? Score, desculpa. Naquele score de depressão, então, houve uma melhoria em 47% da população estudada. Claro que também é bem importante a gente ressaltar aqui que não existe atualmente, né, um protocolo definido oficialmente. Não existe ainda disponível, né, são estudos experimentais, mas a ciência evolui e nessa direção, relacionando toxina não só para fim estético, mas também para a melhoria de quadros de depressão. Franciele, existem riscos ou contraindicações? E esse uso já é reconhecido oficialmente como tratamento médico para a depressão? Então, corroborando o que a Odi estava falando, a Delta estava falando agora, a gente fala toxina, né? A toxina botulínica, que é o Botox, né? O Botox popularmente conhecido. Então, esse uso ele ainda é off-label, que a gente chama, né? Que é fora de bula. Então, embora já tenham estudos bem consolidados, já é um dado bem corroborado, bem sólido, os estudos eles ainda estão em fase 3, que é uma fase que antecede a aprovação. Obviamente, nada impede, como a aplicação ela é muito similar para a estética, nada impede que os pacientes utilizam a toxina de forma estética e se beneficiem do benefício terapêutico de melhora e leveza nos sintomas, né? Principalmente de tristeza, ansiedade, depressão. Então, respondendo então sobre os riscos, né? Os riscos eles são mínimos, né? Pequena dor local, pode ficar vermelhidão, pequena cefaleia, desde que aplicado por um profissional altamente qualificado, né? Então, um profissional é importante que vocês procurem profissionais qualificados, que entendam de anatomia e que saibam o que estão fazendo. E aí a pessoa pode utilizar, então, para fins estéticos e ter esse benefício. Eu acho que é importante ressaltar isso, porque, na verdade, a pessoa recebe para fins estéticos, né? E aí seria um benefício, um extra. Então, o indivíduo vai lá e faz a toxina e aí melhora a expressão e tem esse benefício de melhoria num quadro de depressivo, de baixa autoestima. Ô Delta, o que essa descoberta representa para o futuro da estética e da saúde mental?
Podemos dizer que beleza e bem-estar caminham juntos? Sim, eu acho que esse é um dos primeiros dados que suportam, digamos assim, aquilo que a gente vê na prática clínica de estética no dia a dia, né, Fran? Nós atendemos muitos pacientes que estão passando por situações de mudança de vida, rotina, separação, enfim, vários estímulos que tornam a pessoa depressiva, e elas vão até a Alês, fazem toxina e voltam radiantes. Por quê? Porque quando ela acorda de manhã, ela se olha no espelho e aquela expressão de tristeza foi embora. Então, isso traz um bem-estar. Então, a gente precisa entender que estética, hoje em dia, está muito relacionado ao bem-estar do paciente, não é mais uma futilidade, né? E é isso que nós da Alês acreditamos, né? E levamos tanto para os nossos alunos como paciente que é esse benefício, né? O que a gente tem de paciente que melhora, né? Que fica com a autoestima mais elevada, e acho que isso é fundamental para a pessoa melhorar em todos os aspectos da sua vida, né? Franciele e Odelta, sócias fundadoras da Alês Treinamentos, agradecemos por estarem conosco na estreia do quadro Saúde e Estética. Nós que agradecemos, né? Sempre um prazer estar aqui e poder contribuir e colaborar para a divulgação das informações, né? Que vão trazer um bem-estar para os telespectadores. E a gente agradece, né? Então, como o Odelto falou, é muito legal a gente conseguir trazer assuntos que vão além da estética, né? A toxina e outros procedimentos, eles ajudam o paciente de diversas formas, e é isso que a gente quer trazer um pouquinho para os telespectadores, então, que eles conheçam essas outras finalidades e que desmistificar essa coisa de que estética ela é uma coisa fútil, né? A pós-graduação da Alês é referência nacional em harmonização facial, com professores renomados e metodologia, garantindo prática real em pacientes. Na Alês, você não conquista apenas um título, você se diferencia no mercado, ganha a confiança dos pacientes e constrói uma carreira de sucesso. Para mais informações, entre em contato pelo Instagram, @AlêsTreinamentos, ou pelo WhatsApp 51995098262. Alês, a melhor pós-graduação de estética avançada do país. Saúde e Estética. Oferecimento Alês Treinamentos e Consultorias. Alês, transformando profissionais em referências. As diretrizes de primeiros socorros em casos de engasgo foram atualizadas. As mudanças reforçam a importância de agir rápido em situações de emergência. Saber o que fazer pode salvar vidas. Para explicar o que muda a partir de agora e mostrar como aplicar corretamente as técnicas, conversamos com o enfermeiro Darlan da Rosa, coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Vila Nova, professor da graduação em enfermagem da Faculdade Facton e sócio-diretor do Instituto de Capacitação em Saúde. Bom dia, Darlan. Seja bem-vindo novamente ao Saúde RS. Prazer recebê-lo. Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite. Vamos mais uma vez falar um pouquinho sobre saúde. Enfermeiro Darlan, quais as mudanças nas manobras de desengasgo para bebês, crianças e adultos, segundo as novas diretrizes de primeiros socorros? Então, Paulo, essas diretrizes que saíram agora em outubro trouxeram algumas modificações, principalmente falando de primeiros socorros ali, como a gente estratifica agora, fica muito clara essa divisão entre bebês, crianças e adultos, e fez uma pequena modificação nas crianças, ainda o procedimento continua o mesmo, mas porém o formato da compressão torácica ali muda um pouquinho na criança, a gente pode mostrar um pouquinho depois. No bebê, digo. E quando eu digo bebê, está se falando uma faixa etária de 28 dias até 1 ano. Então, crianças acima de 1 ano até a fase adulta
também foi modificada, né? Incluindo agora aí a mudança que é essas batidas nas costas que havia no bebê antes e não tinha na criança. Então, agora tem essas 5 batidas nas costas, tem esses 5 movimentos nas costas, tanto na criança quanto no adulto, assim como as compressões abdominais, que é a antiga manobra de Henrich, que é esse posicionamento ali para fazer essa compressão abdominal e vai intercalando entre esses 2 momentos, né? Então, de maneira geral, essa é a mudança. Bebês, compressão, nos adultos, a inclusão aí dessas batidas nas costas. Por que essas mudanças foram implementadas e o que as novas evidências mostraram sobre a eficácia das técnicas anteriores? Então, a EUCOR fez essa revisão, né, dos estudos que embasavam as situações anteriores, né, e se viu que a evidência desses estudos eram frágeis, né, eram estudos observacionais, estudos de caso, não tinham estudos robustos e com uma evidência científica tão grande. Então, se começou a revisar e nesses últimos 5 anos da diretriz de 2020 até essa, se viu que as evidências mostram que a inclusão desses movimentos aumentam a chance de retorno desse paciente ou de desengasgo, né, e minimizam as chances de parada cardiorrespiratória. E em bebês, minimiza a chance de lesão, né? Quando a gente faz compressão abdominal no bebê, a chance de lesão abdominal de órgãos por essa proteção na criança, no bebê, fica mais significativa, né? Então, se viu aí e a cada 5 anos essa revisão vai acontecendo, né? Então, é importante a gente saber também que quando ela é mantida também é importante, porque ratifica o que a gente vem fazendo e ensinando, e a gente como escola, como educador, quando é ratificada uma informação, valida o trabalho, e quando muda a gente precisa mudar a rota e entender essa mudança. Então, por isso, esse olhar é importante, a gente gosta bastante quando acontece esse movimento da American Heart. Poderia nos demonstrar o passo a passo das manobras para cada faixa etária? Claro, com certeza. Acho que é importante, além da gente falar, estar visualizando, a chance de aprendizado é maior. Vamos fazer assim. Então, Paulo, aqui a manobra na criança, no bebê e no adulto, aqui começando pelo bebê, né? E quando a gente fala em bebê, a gente está falando de uma faixa etária de 28 dias até 1 ano, que eles chamam de lactência, essa divisão que a American Heart faz desses 3 grupos. Pensando nessa manobra no bebê, aqui a gente pensa ainda em avaliação do nível de gravidade dessa obstrução. O que denota uma gravidade maior? Quando esse bebê, essa criança não consegue emitir nenhum tipo de som, né? Quando ela não consegue falar, não consegue tossir, não consegue chorar, denota uma obstrução completa. Se não está saindo nenhum som, não está entrando nenhum ar de oxigenação nessa criança. Então, reforça a necessidade imediata de ação daquele socorrista que está fazendo o atendimento. Qual que é o primeiro procedimento, né? Então, vou posicionar essa criança entre as minhas mãos, né, tentando não obstruir a via aérea. Se eu conseguir botar ela nos meus braços e apoiar da perna, estar sentado, ajuda um pouquinho na segurança do procedimento, principalmente por alguém que não é um profissional de saúde. Ela está posicionada, a gravidade ajuda nesse processo. Na região dorsal, eu vou bater com o calcanhar da minha mão, a região hipotenar, no meio da região dorsal por 5 vezes. Fiz essa batida por 5 vezes, a recomendação depois é eu fazer 5 compressões. Aí que está a mudança nessa diretriz dessa atualização de 2025. Antes, até 2020, se reforçava de eu fazer 5 compressões com os 2 dedos, no meio, no tórax, em cima do externo. Hoje se recomenda ou eu fazer as compressões com os 2 polegares, ou eu realizar as compressões com a região hipotenar também, realizando essas compressões por 5 vezes, ou no chão, ou numa superfície, mas que eu consiga fazer essa pressão de maneira rígida, de maneira significativa, fazendo essa pressão negativa, tentando expelir esse objeto. Após essas 5 compressões, como eu disse, nesse bebê com os 2 polegares ou com o calcanhar da mão, eu avalio a via aérea. Se essa criança ainda não emite nenhum som, se eu não consigo visualizar esse objeto que está fazendo essa obstrução, repito o processo. 5 batidas na região dorsal, 5 compressões, 2 polegares ou região hipotenar. O que é importante avaliar e quantas vezes eu vou poder fazer isso? Eu devo fazer isso até eu conseguir o meu objetivo, que é expelir o objeto, mas essa criança pode acabar evoluindo para uma parada cardiorrespiratória, ficando inconsciente. Aí a recomendação é que eu inicie as compressões torácicas, tratando daí uma PCR propriamente dita.
Então, na criança, é considerada essa faixa etária acima de 1 ano até a fase adulta, a recomendação hoje está seguindo o mesmo formato. Né? Na criança, também, na questão de avaliação, não emitindo nenhum som, denota uma obstrução total, completa dessa via aérea. O que mudou nessa recomendação entre 2020 e 2025? Hoje se recomenda eu aplicar esses 5 golpes nas costas dessa criança, essas 5 compressões na região dorsal. Antes, a recomendação era só fazer manobra de Henrich. Como no bebê eu consigo botar no meu colo e fazer essa compressão sentado e fazer a compressão nesse formato dos 2 polegares ou com a região hipotenar apenas, na criança, pela estrutura física, eu preciso fazer uma compressão de maneira mais efetiva. Então, a recomendação é que eu esteja ajoelhado atrás para ficar na altura dessa criança, que eu consiga fazer esses 5 movimentos aí nas costas. 5. E eu realize, posicione minhas mãos acima do umbigo, na região abdominal, faça essa compressão e faça isso por 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Avalio, continua não emitindo nenhum som, ou seja, ainda mantém a obstrução completa. Repito a minha manobra. 5 compressões dorsais, 5 compressões abdominais. Por quanto tempo e quantas vezes eu vou fazer isso? Seguindo a recomendação no bebê, que é eu realizar isso até expelir o objeto, ou se essa criança ficar inconsciente, eu deito essa criança e inicio daí as compressões torácicas, considerando uma parada cardiorrespiratória também. Então, considerando a manobra no adulto, também houve essa diferenciação e essa mudança de 2020 para 2025, no qual se traz essas compressões na região dorsal também, antes de realizar a manobra de Henrich com as compressões abdominais. Então, o entendimento de avaliação também segue o mesmo. Né? Normalmente, a pessoa que está engasgada no paciente adulto vai estar fazendo o símbolo universal de engasgo, né? Onde a gente avalia se a pessoa não consegue emitir nenhum tipo de som, denotando ainda essa gravidade e a obstrução completa. Então, a gente vai se posicionar atrás. Aqui a diferença é que a gente vai realizar essas 5 compressões na região dorsal, né? Apoiando o tórax para ela não ir para frente. Realiza essas 5 batidas nas regiões dorsais. 3, 4, 5, de maneira efetiva, de maneira significativa. Após isso, eu me posiciono atrás, posiciono minhas mãos abaixo da região do externo, acima do abdômen, uma mão em cima da outra, boto minhas pernas entre as pernas dela, porque ela pode acabar desmaiando e caindo, e eu tenho essa base de apoio para poder posicionar e não fazer ela não ter uma batida na cabeça quando ao cair no chão. Posiciono as mãos, né? Então, a compressão vai ser para dentro e para cima, né? Como se fosse um J ao contrário, como se fosse um movimento em vírgula, vai fazer esse movimento de maneira significativa. 1, 2, 3, 4, 5. Fez esse movimento, também avaliou, a pessoa continua nesse movimento de engasgo, repete a manobra. 5 batidas na região dorsal, 5 movimentos abdominais. Ela ficou tonta, começou a desmaiar, eu vou posicionar esse paciente lá no chão e vou aí, portanto, iniciar as compressões torácicas, considerando também uma parada cardiorrespiratória e daí entrando nesse processo de reanimação cardiopulmonar. Enfermeiro Darlan da Rosa, agradecemos pelas informações e por compartilhar os conhecimentos conosco no Saúde RS. Obrigado pela participação, obrigado pelo convite. Né? Sempre é bom estar aqui, sempre é bom falar em saúde e a gente, como educador, se sente privilegiado de estar conseguindo levar a mensagem um pouquinho de mais pessoas. Né? Então, estão abertos a novos convites. Volte sempre. No próximo bloco, temos o quadro Saúde das Mamas. Não saia daí, já voltamos. E estamos de volta com Saúde RS, o seu Jornal da Saúde das manhãs de sábados da Masper TV. E chegou a hora do quadro Saúde Digestiva. Roda a vinheta. Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, todas as manhãs de sábado aqui na Masper TV. Está no ar o quadro Saúde das Mamas, informação e prevenção para a saúde da mulher. Roda a vinheta. Saúde das Mamas. Oferecimento Clínica Shore. Mastologia Oncoplástica. No
quadro de hoje, Saúde das Mamas, vamos falar sobre os procedimentos minimamente invasivos de mama, técnicas que garantem diagnóstico e tratamento com menor desconforto e recuperação mais rápida. Para explicar tudo, contamos com o Dr. Mário Schor, mastologista e cirurgião oncoplástico, diretor da Clínica Schor Mastologia Oncoplástica, e com o Dr. Rafael Cardoso de Mello, radiologista e intervencionista. Bom dia, sejam bem-vindos ao quadro Saúde das Mamas. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Doutor Mário, o que podemos chamar de cirurgia personalizada da mama? Essa pergunta, Paulo, eu acho que é a pergunta central da nossa conversa hoje, né? E por isso que o Rafael está aqui. A cirurgia personalizada, eu diria que ela é o resultado de uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma no pensamento de nós médicos, cirurgiões, oncologistas da mama em relação à doença. Nós passamos de uma era que era de muito temor da doença, no século passado, digamos assim, a começar pela cirurgia de Hauser, tu já deve ter ouvido falar, Rafael, em que pensávamos nessa ideia de medo da doença, de nós médicos, né, a fazer o tratamento mais radical. Eu digo que médico com medo, ele costuma ser mais radical, mais intervencionista. Então, nós tínhamos a cirurgia, o máximo de mutilação que a mulher pudesse tolerar, que as pessoas pudessem tolerar, com a retirada da pele, da musculatura, do tórax e tudo mais, numa tentativa de aumentar as chances de cura. Com o passar do tempo, agora no final do século passado, se viu, né, com os estudos, que não é necessário tanta radicalidade para a cura. A cura ela vai acontecer da mesma forma, na mesma proporção, cirurgicamente falando, desde que tu retire a doença com sobras. E isso pode ser feito, inclusive, preservando a mama. Essa foi a grande revolução e eu digo que a mudança de paradigma. Nós passamos da época do temor para a época do respeito à doença. É claro que não se deve subestimar o câncer de mama, nunca se faz isso, mas entender como a doença funciona, cada doença funciona em cada pessoa e, a partir daí, tratá-la adequadamente para aquela situação. A cirurgia conservadora, então, começou a fazer parte e, hoje em dia, ela é a maior indicação é pela conservação da mama ao invés da retirada da mama e os índices de cura aumentando. Eu diria que nos últimos 20 anos, num aprofundamento dessa cirurgia personalizada da mama, começou a cirurgia oncoplástica, que é pensar no reparo dos defeitos, na reconstrução, na não mutilação, na preservação do corpo feminino já desde o início, junto com o tratamento da retirada da doença. E talvez, nesses últimos anos, os procedimentos, essa tendência de personalização também é uma tendência de diminuição dos procedimentos cirúrgicos. Então, talvez nos últimos anos estejamos começando um passo a mais, que é tentar fazer ou diminuir a cirurgia aberta para procedimentos ainda menores, para tratar casos específicos. É isso que nós viemos falar aqui hoje. E eu queria aproveitar já, Rafael, e te perguntar um pouco, Rafael, tu como radiologista intervencionista, como é que estão chegando, o que são os procedimentos minimamente invasivos, quando a gente fala para as pessoas em geral, e como é que qual é a importância disso para o diagnóstico e tratamento da mama, das doenças da mama? Obrigado pelo convite, Paulo. Obrigado pelo convite, Mário. É muito importante para mim poder falar um pouco sobre a minha especialidade, que é a radiologia intervencionista, que atua sempre em sinergia e sincronismo com outras especialidades, né, como auxiliares, e sempre ajudando o cirurgião, ajudando o oncologista, ajudando o radioterapeuta a avançar no combate à doença. No caso da mama, nós temos uma série de procedimentos minimamente invasivos que nós podemos fazer tanto para diagnóstico e agora também um pouco para o tratamento. Para o diagnóstico, nós temos as biópsias mamárias guiadas por imagem, né, que podemos utilizar o ultrassom, podemos utilizar a mamografia e até a ressonância magnética, para nos guiar para poder fazer a biópsia, coletar um fragmento, e esse fragmento vai ser analisado e vai se saber qual é o tipo de câncer de mama que aquela mulher tem, ou se às vezes não é câncer, é uma doença benigna, né, porque isso vai interferir muito na conduta do cirurgião mastologista. Então, o oncologista também vai mudar o tratamento dele de acordo com o resultado da biópsia, vai se saber se é um tumor que vai responder a determinados tratamentos ou não, né? Então, o paciente ele é encaminhado para a gente realiza o procedimento e encaminha de volta para o cirurgião, ou para o clínico, ou para o oncologista, né, de acordo com o resultado.
E agora no tratamento, alguns pacientes muito selecionados, principalmente pacientes mais idosas, pacientes que têm já comorbidades muito elevadas, por exemplo, doença cardiopulmonar, que não têm condições de sofrer uma anestesia geral, né? E até para pacientes que já estão em tratamento para outro tipo de câncer. Às vezes a paciente já tem um câncer de intestino, de pulmão avançado, pode utilizar também do tratamento minimamente invasivo para o tumor de mama. Doutor Mário, qual a importância para o tratamento a se fazer uma punção biópsia para o diagnóstico das doenças da mama? Essa é importante a tua pergunta, e até complementando, o Rafael já começou a conversar sobre isso, sobre a importância da punção anterior, porque ela nos guia. Antigamente, e até no imaginário das pessoas ainda se pensa assim, até entre alguns médicos, de quando se nota um nódulo na mama, uma alteração, por que tu não vai lá e tira logo aquele nódulo? Tira e manda para a biópsia, vê o que é, depois a gente vê o que faz, tinha uma ideia, e se fazia assim até alguns anos atrás. Mas a punção que é feita, é um procedimento minimamente invasivo, ele é com anestesia local, a pessoa vai no consultório, né, Rafael, e vai para casa, né, sem maiores sequelas ou alguma recuperação mais prolongada. Essa punção que tira um pedacinho da mama também é uma biópsia, né? Só que um pedaço pequeno, uma amostra, que ela vai dar todas as informações que nós precisamos para personalizar o tratamento que nós estávamos falando antes, né? Na primeira pergunta. Ela diz que tipo de lesão é, qual tratamento vai ir bem para essa lesão. Eventualmente pode dar mais informações, a gente pode fazer uma punção, né, Rafael, da axila também, saber se tem algum comprometimento da axila, e a partir daí decidir se a melhor estratégia é cirurgia de início, que é a maioria das vezes ainda, principalmente nas lesões mais iniciais, mas eventuais outros tipos de doença ou a doença um pouco maior já na mama, poder ir para a quimioterapia antes. E saber qual quimioterápico fica bem. Quer dizer, então, com uma punção, com uma biópsia minimamente invasiva feito num consultório médico, muitas vezes, a gente tem todas as informações necessárias para iniciar o melhor tratamento ou o tratamento personalizado, como a gente estava falando. Quando as cirurgias conservadoras e minimamente invasivas da mama poderiam ser indicadas? Boa pergunta, Paulo. As cirurgias minimamente invasivas guiadas por imagem da mama, elas podem ser indicadas naquelas pacientes que têm alguma restrição ao tratamento cirúrgico convencional, que muitas vezes já é conservador e retira apenas um pequeno fragmento da mama, um setor da mama, né? Na terapia minimamente invasiva, a gente introduz uma agulha dentro do tumor e, através de uma tecnologia que provoca o resfriamento, vai criar-se uma bola de gelo que cria 4 centímetros de margem, incluindo o tumor no centro dessa bola de gelo. E depois a gente aquece para descongelar e congela novamente, promovendo uma morte celular, não somente do tumor, mas de um tecido ao redor do tumor. Tá? Os pacientes que têm a indicação é de acordo com o médico mastologista. É ele que vai indicar a necessidade ou não desse tratamento. Falando do ponto de vista... O Rafael está trazendo, então, esse avanço, mais esse passo, digamos assim, na individualização do tratamento, mas é bem de acordo com a cirurgia personalizada. Essa personalização ela vem junto com a diminuição do procedimento. A cirurgia conservadora, como a gente fala, e que é feita já, a mais comum, inclusive, ela visa diminuir o procedimento. Claro que em tumores menores, por isso a importância do Outubro Rosa e das campanhas de conscientização, que é para fazer diagnósticos os menores possíveis, porque daí a gente pode fazer cirurgias menores, recuperação mais rápida, tanto física, né, uma cirurgia de menor porte e tudo mais, mas eu digo psíquica das pessoas, das mulheres, porque um pequeno procedimento, a invasão no corpo, os danos, as sequelas corporais ou alteração do formato corporal das mulheres é muito menor ou, às vezes, quase imperceptível. E essa recuperação, essa retomada da sua vida habitual, após tratamento, ela é muito mais fácil quando se dá um procedimento muito menor e mais personalizado, como eu digo. Então, a cirurgia conservadora já tem e já faz essa proposta. Mas um procedimento que tu não precisa fazer um corte, não precisa fazer uma cirurgia aberta, e tu consiga extirpar pequenos tumores, como o Rafael falou, com um pouco de um procedimento ainda menor, ainda mais, né, exclusivo, nós estamos caminhando para frente cada vez mais.
Eu queria te perguntar, Rafael, como são lesões muito pequenas, nós estamos falando de lesões milimétricas, idealmente milimétricas, e talvez sejam essas as pacientes nesse momento ideais para fazer uma ablação, uma crioablação, como tu vem falando, como é que se guia? Porque para o cirurgião, falando como cirurgião, eu não consigo tocar esse nódulo, e a gente sempre é guiado ou por agulhamento ou por outros procedimentos que nos mostrem onde está esse nódulo. Como é que se faz para fazer essa crioablação, essa destruição do tumor através dessa agulha? O que guia vocês? Ótima pergunta, né? Normalmente a paciente que tem o diagnóstico do câncer de mama, ela já passou por uma etapa de exames diagnósticos de mamografia, ultrassonografia mamária e às vezes até ressonância magnética da mama. Então, através desses exames de imagem, nós sabemos onde está o tumor e procuramos naquela região, né, exatamente onde ele está e colocamos a nossa agulha guiada por imagem. Então, nós introduzimos a agulha desde o ponto onde ela entra na pele até o ponto onde está o tumor, acompanhando todo o trajeto da agulha. Tá? E isso é feito com muita cautela, com auxílio de outros recursos do aparelho para evitar, por exemplo, lesão de vasos, lesão de músculo, lesão da própria pele. Nós realizamos uma hidrodissecção, que é injetar soro para afastar estruturas importantes do tumor, para que ele tenha uma margem suficiente de diâmetro segura para poder ser realizado o tratamento. Quais vantagens de procedimentos cirúrgicos menores para a paciente? A principal vantagem é a recuperação imediata. O procedimento é feito com anestesia local. O frio, por si só, ele já é um tratamento indolor, analgésico para o paciente, né? Muitas vezes é usado para o tratamento da dor também, em outras situações. Então, a paciente pode ir para casa meia hora depois, né? O corte na pele, ele é menos de meio centímetro, em torno de 3 milímetros, então não é necessário dar ponto, né? Faça um curativo e aí se vai acompanhando depois por imagem o resultado, né? Preferencialmente através da ressonância magnética. Essa pós-operatório talvez seja a grande vantagem, né? Uma incisão pequena, porque a gente já na cirurgia aberta já procura fazer incisões de 3, 4 centímetros, idealmente escondidas, né? Eu digo, o papel do cirurgião oncoplástico muitas vezes não é fazer uma grande cirurgia ou uma cirurgia muito complexa, é encontrar a cirurgia simples. Uma incisão simples, um corte, né? E escondê-lo. Se tu tem essa capacidade de conseguir abordar a lesão por cortes escondidos, tu está fazendo a cirurgia mais sofisticada e mais elaborada que tu pode fazer. E vindo a esse procedimento de crioablação, ou de ablação, que tu entra com uma agulha, né? Com um catéter, ele consegue já destruir a lesão com uma incisão de milímetros, aí esse é o grande avanço. E a recuperação pós-operatória talvez seja a maior vantagem, digamos assim, ou a maior atratividade dessa nova técnica para nós poder trazer para os nossos pacientes, né, Rafael? Com certeza. Aproveitando já que nós estamos falando sobre vantagens, sobre essa chegada de uma nova técnica, porque tem toda uma questão de aceitação e ver quais são as funções dela. Qual seria a limitação? O que para nós seria agora um obstáculo? O que nós temos que ultrapassar? O que nós temos que dominar na técnica para que ela realmente chegue, seja aceita e possa ser implementada para mais pessoas? Excelente pergunta, Mário. A crioablação para tratamento de câncer de mama ainda não faz parte da prática clínica dos mastologistas. Ela está em fase de validação, inclusive tem um estudo na Universidade Paulista, Federal Paulista, né, da Unifesp, que está sendo conduzido em parceria com Albert Einstein, que eles estão fazendo a crioablação nas pacientes e estão operando essas pacientes um mês depois, para se retirar aquele tumor e ver se realmente todo o tumor foi tratado. Esse estudo ainda não terminou, mas os resultados são muito positivos, até o momento parciais, preliminares, mas mostram que sim, o tratamento é eficaz e mata todas as lesões aí. A desvantagem que a gente tem é que a gente não retira aquele tecido. Então, isso não vai para a patologia, né? A gente mata o tumor dentro da paciente e o tumor persiste lá, apesar de morto. A gente não extirpa para poder ser analisado
pelo patologista, então não se pode confirmar, né, que houve realmente uma destruição total fora da paciente. Então, essa seria a principal desvantagem, né, em relação à cirurgia convencional. Eu acho que essa tua resposta é bem esclarecedora, porque tradicionalmente muito do tratamento se baseia, claro, a punção, como nós falamos antes, né, que nos guia lá no início, mas outro pilar para nos guiar as decisões, digamos assim, depois da cirurgia, é tu mandar a lesão da cirurgia para a patologia, vendo que tem margens livres, que a gente chama, que é tirar com sobras, características da lesão, tamanho, outros detalhes e tudo mais. Se a gente tem que guiar o tratamento, mas contornando, vamos dizer assim, essa falta de informação que nós teremos do material da cirurgia. E eu penso, né, nós estávamos conversando em off, o Rafael e eu, nós temos pensado muito, né, como desenvolver e como aplicar com segurança técnica. Eu acho que a punção, a própria punção, essa punção minimamente invasiva que nós estávamos falando depois da lesão, talvez indo um pouco além do trabalho que está sendo desenvolvido, que é a retirada, nesse momento, até para estabelecer a técnica, né? Mas talvez no futuro próximo, tu fazer o congelamento e depois puncionar a área para ver se ali resta alguma lesão, mantendo essa ideia de minimamente invasivo, né? Mas isso é uma conversa para continuarmos conversando, né? Mas eu acho que é por aí. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês dois: como é o cuidado do paciente no pós-operatório de uma intervenção minimamente invasiva? No caso da cirurgia minimamente invasiva, guiada por imagem, os cuidados são semelhantes aos cuidados após uma biópsia mamária, porque o que pode acontecer é a formação de hematoma no local da punção, né? Isso às vezes pode ser doloroso para a paciente. Então a gente sempre recomenda a colocação de gelo no local, né? Evitar o movimento de erguer os braços, então carregar peso, fazer academia. A gente sempre pede pelo menos 3 dias para a paciente não fazer movimentos que elevem os músculos peitorais e com isso possam causar dor no local. Mas normalmente se deixa analgésico comum, né, para os pacientes tomarem, junto com a aplicação de gelo. O hematoma sempre é preocupação numa cirurgia da mama. Mesmo as pequenas, talvez nas pequenas, fora das preocupações anestésicas e clínicas, né, de qualquer procedimento cirúrgico, a gente tem que estar sempre atento, mas são raras. Na mama mesmo é hematoma. Hematoma que no primeiro dia, principalmente, mas nos primeiros 3 dias. E quanto menor o procedimento, e principalmente a crioablação que envolve congelamento de tecidos, a dor não costuma ser algo que chama atenção. A gente sempre deixa analgésicos de sobra, eu digo, mas não, a minha preocupação maior de evento agudo é hematoma. Doutor Rafael, a radiologia intervencionista pode ser utilizada em outras situações, além dos procedimentos mamários? Sem dúvida, Paulo. As terapias focais, terapias ablativas, elas estão crescendo em várias áreas da medicina, né? Além da cirurgia mamária, esse procedimento também pode ser realizado em ossos para tratamento de metástases ósseas, principalmente as que causam dor. Pode ser utilizada no pulmão para tratar nódulos malignos no pulmão, tanto metástases quanto tumores primários, em pacientes que não são aptos à cirurgia, né? E também no rim, no câncer renal, em tumores em fases iniciais, ela pode ser usada em substituição à cirurgia de retirada do rim para pacientes selecionados, quando bem indicado também. Doutor Rafael, doutor Mário, agradecemos por estarem conosco no quadro Saúde das Mamas. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. O quadro Saúde das Mamas conta com o apoio da Clínica Shore Mastologia Oncoplástica, uma clínica voltada para o atendimento de pessoas com possíveis transtornos da mama, com especial enfoque para o câncer de mama. A Clínica Shore fica localizada no Mediplex Santana, Torre Norte. Para saber mais sobre os serviços, siga a Clínica Shore no Instagram, @clínicasshore, ou entre em contato pelo WhatsApp 5133920100. Clínica Shore Mastologia Oncoplástica. Saúde das Mamas. Oferecimento
Clínica Shore, mastologia oncoplástica. Você pode participar do programa pelo nosso Instagram, @maspertv, ou através do WhatsApp 51995171412. Hoje ficamos por aqui. Agradeço a sua audiência. Um bom feriado e um ótimo domingo. Até semana que vem. Se cuidem.